Bom, eu não sei se você está ouvindo perfeitamente a minha voz, mas eu quero dizer para você que nós precisamos entender e valorizar as direções proféticas que Deus tem nas nossas vidas. Como assim? Nós precisamos compreender o que são direções proféticas e como nos mover nessas direções proféticas. Note que quando falamos de direções proféticas, isso não significa que essas direções proféticas vêm só na vida de profeta, ou só profeta pode falar essas direções proféticas. Não, não é bem assim, sabe? Claro que os profetas, eles recebem, porque eles atuam em uma sensibilidade muito grande no campo espiritual, nas dimensões espirituais, e consegue observar os oráculos espirituais, sabe, pelo campo do discernimento de espírito, que daqui a pouco nós iremos falar, de uma forma bem aguçada. Todos os seres humanos, ou pelo menos aqueles que nasceram de novo, claro que os que não nasceram de novo, eles podem ter o discernimento de espírito, porque o discernimento de espírito, ele atua no campo da abertura espiritual, no âmago natural. Deixa eu explicar melhor isso aqui para que não haja nenhuma confusão. Todas as pessoas, assim, são sensíveis ao campo espiritual porque são seres espirituais, eles germinaram de uma mesma essência espiritual, que é Deus. Eles surgiram de Deus. Deus é espírito, né? Você sabe muito bem, lá como diz João 4:24, Deus é espírito, e a Bíblia diz em João 1, capítulo 1, versículo 26, que fomos criados a essa imagem em semelhança. Então somos seres espirituais. Então todos os seres humanos são seres espirituais e são suscetíveis às ações espirituais e pelo fato de estar sensível às ações espirituais, o campo espiritual, claro que se abre para a vida deles. Você pode ver então que não é só privilégios de cristãos nascidos de novo, não, mas de todos os seres humanos. Você pode ver a diversas pessoas que atuam no campo espiritual, que agem, interagem no campo espiritual, que não são cristãos. Você vê que existe muita gente que trilha o caminho do espiritismo, do umbandismo, né, de todas as outras religiões que têm atuações reais e legítimas no campo espiritual, entendeu? Ações espirituais reais no campo espiritual em que o discernimento do espírito se tornam fáceis para eles, né? Sensitivos, exatamente, pessoas que veem espíritos, né, no campo espiritual, como você está me vendo aí, tá bom? Como você está me vendo aí. Então, só que nós entendemos dentro da nossa linguagem espiritual, dentro da palavra de Deus, que se trata de um tipo de espírito que nós conhecemos, não é? Nós sabemos. Mas o que eu quero passar para você é que todas as pessoas na face da Terra têm sensibilidades espirituais. Elas conseguem de forma clara ver o campo espiritual porque são pessoas espirituais e têm por natureza interagir no campo espiritual. Claro que quanto mais as pessoas se apegam a esse mundo, aquilo que a carne proporciona, aquilo que as coisas operam nessa esfera natural, menos sensibilidades eles têm. Quanto mais se apega, quanto mais estão grudadas, quanto mais amam as paixões dessa terra, menos sensíveis ficam, porque ficam mais concentrados no campo físico. Então, quanto mais você atua, quanto mais você pega, é, quanto mais você se rende mais o campo espiritual, mais sensível ao espiritual você fica. E por que nós estamos falando hoje de direções proféticas? Eu preciso que você pegue essa parte aí. Por quê? Porque nós que nascemos de novo, nosso campo espiritual, nossa sensibilidade e discernimento espiritual que você tem, esse discernimento espiritual, ele opera em você,
Certamente que alguma vez na vida você já teve uma sensação ruim de uma presença negativa, ou você viu um vulto, ou você viu anjos, você viu demônios, você viu, não sei, de alguma forma, de alguma maneira, você já teve um contato espiritual com alguma coisa, e talvez você nem entendeu o que era espiritual, mas você já teve. No meu caso, eu já tive diversas sensibilidades espirituais e discernimento espiritual. Ver no campo espiritual, nessa esfera natural. Com os meus próprios olhos pude contemplar algumas experiências espirituais que no momento não vou falar aqui, claro, porque é pouco tempo que a gente tem conversando, é muita coisa que a gente tem que falar, mas é porque eu preciso que você pegue isso. Então, veja só, você sabe que a esfera de Deus jamais é uma esfera natural. Deus ele não caminha. O caminho de Deus não é um caminho no campo físico, sabe? Muitas pessoas querem receber, viver, andar com Deus andando de uma forma natural. Você nunca vai conseguir andar assim. Eu e você, nós não conseguiremos tocar de maneira nenhuma as coisas de Deus andando de forma natural. Somos pessoas espirituais, sensíveis. Somos pessoas sensíveis e espirituais e nascemos de um Deus que é espírito. Como eu já falei em João capítulo 4, versículo 24, que Deus é espírito. Então, nosso mundo, certo? Nossa direção é uma direção espiritual. Como eu dei um exemplo do peixe, né? O mundo dele é um mundo espiritual. Então, o mundo do peixe é um mundo aquático. Se você tira o peixe da água, ele perde o fôlego. Ele não consegue interagir se ele não estiver na água. Agora, se você colocar o peixe dentro da água, você está colocando ele no mundo dele. O mundo natural dele é a água, né? Ele nasceu na água. Nós nascemos de Deus, somos seres espirituais. Estamos nessa terra, mas somos seres espirituais. Por isso que não temos muito tempo nessa vida, nessa terra. Nós iremos voltar para aquele que nos criou. Então, o que eu quero que você perceba, então, quando Deus fala com você, ele fala dentro da esfera dele, que você precisa para que ande. Se você quer andar realmente na direção de Deus, você precisa andar dentro da esfera que Deus está, que Deus se encontra, que é na esfera espiritual, no nível, no patamar espiritual. É nesse campo espiritual, é nesse nível espiritual que Deus quer falar com você. Só que existe, como eu vou falar com você, por isso que eu quero te falar de direções proféticas, porque a direção profética, ela é... Deixa eu falar um pouco sobre direção profética para você. As direções proféticas, o que são direções proféticas? São caminhos, né, comandados pelo Espírito Santo, são caminhos comandados pelo Espírito Santo de forma interna. Ele fala de dentro de você com confirmações de atos externos. Mais uma vez, deixa eu repetir isso para você, para que você pegue. Olha só, o que são direções proféticas? São caminhos comandados pelo Espírito Santo. São caminhos comandados pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que comanda, certo? São caminhos comandados pelo Espírito Santo de forma interna. Ele fala no seu interior, ele fala ao seu espírito com confirmações de atos externos. Bom, como eu falei para você, quem tem direções proféticas não significa ser um profeta. Um profeta, ele vai falar, claro, tanto ele vai ouvir para ele mesmo, como Deus vai dar direções, tá bom? Como Deus vai dar direções a ele, para que ele transmita os oráculos de Deus. Ele tenha uma cosmovisão dos campos espirituais, para que você compreenda como interagir nessa esfera natural. Um profeta, ele tem essa sensibilidade espiritual, porque Deus o chamou para que ele traga os oráculos divinos, ele possa ver os mistérios que o homem muitas vezes não consegue captar. O profeta vai lá, pega e transmite em ações confirmatórias ou ações que confirmem
o que está dentro do coração do homem, corações dentro do homem, e ele começa a dar essas confirmações de formas com atos certos, com atos externos. Eu vou explicar para você como é que isso funciona, mas eu quero te dizer que nem todas as pessoas que recebem direções proféticas são profetas. Você pode receber uma direção individual para você e ter confirmações externas, certo? Que você está trilhando certos caminhos corretos ou errados. Você está entendendo? O que Deus, na verdade, quer fazer, quer trazer para você, Ele quer trazer direções para que você não se perca nessa vida. Eu li para você uma vez, você me permite, eu li para você uma vez os Salmos 23, certo? Que ali é a forma ideal de como Deus quer que você ande, né? Você leu o Salmos 23 e você sabe como é que ele se move. O Salmos 23 é porque eu estou procurando aqui minha Bíblia em outra versão para que você pegue, você pudesse ler comigo. Mas eu vou ler os Salmos na versão que eu tenho aqui na minha memória, que vai te ajudar muito. Olha, você sabe muito bem, a Bíblia diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Andar me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, guia-me pela vereda da justiça por amor ao seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consola. Preparas uma mesa na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Veja, o Senhor é o seu pastor e nada vai faltar a você. Nada. A palavra de Deus diz: andar me faz em verdes pastos. Ele leva você a caminho verde, frutífero, próspero, né? Ele leva você a caminhos de prosperidade. É esse o caminho de Deus para você e para mim. Guia-me mansamente às águas tranquilas, ou seja, você não vai ter perturbação alguma, ok? Você não vai conseguir, meu irmão, ficar, vamos dizer assim, estressado por onde você vai. Você não vai conseguir se você está andando no caminho de Deus, nas direções de Deus. Aí ele diz: refrigera minha alma. Refrigera minha alma. Né? Refrigera minha alma significa que eu não vou dar preocupado, ansioso, ocioso. Ele não vai deixar que eu ande assim, né? Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum. Isso significa que, ainda que você passe por tribulações difíceis na sua vida, né, o caminho de Deus faz com que Ele te proteja. Você está conseguindo me ouvir aí? Porque tem uma construção aqui do lado e você está conseguindo me ouvir perfeitamente? Quem estiver me ouvindo, aperte OK para que eu possa falar com você. Ele disse que porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Não vai deixar. Ele não vai deixar, ele vai me proteger. Ele vai impedir que o mal me toque. Ainda que essas coisas venham sobre mim, o Senhor não vai deixar que isso me alcance. E Ele prepara uma mesa para você. O próprio Senhor, humilde, bondoso do jeito que é, prepara uma mesa para você. Na presença dos seus inimigos. Então o inimigo vai olhar e vai ver você desfrutar do melhor de Deus e não vai fazer coisa alguma. A Bíblia diz que unge a minha cabeça com óleo, ele me unge com unção, com poder, ao ponto de eu transbordar do Espírito. Unge minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. A Bíblia diz que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias. Ele vai... Tudo que toda a bondade de Deus vai me seguir. Ele é bom para mim.
Ele é bom para mim, ele é bom para você. Então, ele é bom para mim, ele é bom para você. Deus é bom. Então, essas direções proféticas é para que a gente entenda que a bondade e a misericórdia do Senhor nos seguirão todos os dias da minha vida, habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Então, essas direções proféticas, ele localiza a gente, leva a gente, direciona a gente a seguir, a caminhar, a trilhar as direções do melhor de Deus nessa terra. Então, quando nós queremos que Deus nos direcione a tal coisa que nós tanto desejamos, tanto queremos, ele fala ao nosso interior, ele nos dá uma palavra profética, entendeu? É o campo profético, e isso confirma-se, essas coisas se confirmam em atos externos. Bom, você sabe que, por exemplo, o profeta ele é detentor, né? Vem sobre ele certas ações, né? De sensibilidade, como a palavra do conhecimento, a palavra de sabedoria, o discernimento de espírito. Isso aí toca na vida do profeta. E certamente Deus vai usar um profeta, claro, não é? Às vezes a gente não consegue captar certas coisas e não sabe se é aquilo, se é isso, se é por esse lado, se é por esse outro. Mas de repente, dentro do nosso coração, algo tá tinando, tá batendo, tá sinalizando. Não, mas é isso aqui, mas é isso aqui, mas é isso aqui. Então, vem uma palavra profética, através de um profeta ou através de um irmão que não seja profeta, mas toca no dom da profecia, ou de repente você vê de forma externa algumas ações, atos, forma, que confirma exatamente aquilo por onde você deve seguir, você deve passar. Você está aprendendo alguma coisa, eu tô confundindo você ou você está pegando mesmo? Tá tudo ok aí? Você está pegando aí? Vamos tomar o nosso café? Bom, olha só. Você sabe que a palavra de conhecimento, ela é uma palavra inspirada por Deus que fala sobre o passado e o presente, né? A palavra de conhecimento dos dons espirituais ali de 1 Coríntios 12. Vem uma palavra profética e ela opera e fala com você, tá bom? Acerca do presente e acerca do passado. Isso atua muito na vida de um profeta. A palavra de sabedoria é uma palavra inspirada pelo Espírito, que faz com que que Deus te revele coisas acerca do seu futuro. Aos profetas, ou pode vir esse dom profético na sua vida, a palavra de sabedoria pode vir na sua vida, o discernimento de espírito, como eu falei, interagir no campo espiritual para você ver, enxergar o que opera no reino espiritual. Você pode ter sensibilidades que demônios estão atuando, que espíritos estão agindo dessa forma, que anjos estão ali, que Deus está fluindo dessa forma. Você pode pegar e entender certas coisas e pontos que podem localizar você. A palavra de sabedoria, a palavra de conhecimento. Bom, eu quero que você abra sua Bíblia comigo, tá bom? Se você está me acompanhando aí ainda, em Atos capítulo 11, você vai ver na vida de um profeta, muita gente. Eu quero fazer uma revisão do que nós estamos falando. Nós estamos falando sobre direções proféticas e eu disse para você que nem todo não é só assim privilégio de profeta, certo? Não é só o profeta que tem essas direções proféticas, não é? Ou só o profeta transmite essas direções proféticas, não. Todas as pessoas que são sensíveis ao reino espiritual têm direções proféticas. Claro que, como eu falei, todos os seres humanos, eles recebem, né? Todos os seres humanos têm sensibilidades espirituais porque são seres espirituais que brotaram da mesma fonte, né?
Vieram todos de Deus e Deus é Espírito, como nós falamos em João 4:24, e também em Gênesis capítulo 1, versículo 26, que a Bíblia diz em João 4:24 que Deus é Espírito, e em João capítulo 1, versículo 26, que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, logo somos seres espirituais. Sendo seres espirituais, nosso mundo, certo, é espiritual. Jamais Deus vai falar com a gente, não é, no campo natural, o campo físico, não. O que acontece no campo físico vamos dizer assim, confirmações externas das direções espirituais que tomamos, das direções espirituais que tomamos. Então você preste bastante atenção aqui. As pessoas que estão no mundo, que são sensíveis ao espiritual, elas recebem informações espirituais que muitas vezes não são de Deus, né? Não são direções espirituais, mas todos os seres humanos são sensíveis às coisas espirituais porque provém de Deus, são de Deus. Mas o que eu quero dizer para você é que Deus está interessado em direcionar você a um caminho, certo? Há uma direção. Deus está interessado em levar você à direção que Ele deseja. Como eu falei no Salmos 23 para você, é um Salmos, não é? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Repousar me faz em vez de verdes pastos. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor ao seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consola. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. É interessante você perceber que Deus quer te dar direções e que você viva uma vida feliz, cheia de paz, cheia de alegria, cheia de prosperidade, certo? Que você possa, embora passe por situações difíceis na sua vida, o Senhor estará protegendo você para que coisas ruins não te aconteçam. Então, isso é muito poderoso para que você pegue isso. Isso é muito importante para que você compreenda as direções e o caminho que Deus quer trilhar a você. Claro que Jesus Cristo falou, ele disse que ele era o caminho, a verdade e a vida, não é isso? Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, eu disse a você, no nome de Jesus, sobre essas direções proféticas que Deus direciona. Então, e eu falei para você o que era a direção profética, e eu quero ler mais uma vez, já que o Facebook tirou rapidamente nosso vídeo aqui do ar, eu não sei como foi que aconteceu, mas as direções proféticas, o que é direção profética? Direção profética são caminhos, certo? Comandados pelo Espírito Santo de forma interna. São caminhos, certo? São direções comandadas pelo Espírito Santo, certo? São caminhos comandados pelo Espírito Santo de forma interna, com confirmações de atos externos. Ou seja, ele quer lhe dar uma direção, ele lhe dá uma direção para que você trilhe essa direção e faz com que confirmações externas aconteçam. Isso são direções proféticas. Isso são ações proféticas. Que eu falei para você que não é só o profeta que tem esse privilégio, mas todas as pessoas que andam em comunhão com o Espírito Santo. Mais uma vez eu quero destacar a importância do profeta, porque o profeta, ele consegue, como fala a Bíblia fala, não é? Dos 5 dons, certo? Ministeriais, 5 dons ministeriais. Você sabe que é o apóstolo, profeta, evangelista, pastores e mestres, não é? Que está lá em Efésios capítulo 4, versículo 11. Então, são muito importantes esses 5 ministérios para a edificação do corpo de Cristo. E o ministério do profeta, ele toca esferas espirituais de forma aguçada, de forma profunda. E ele consegue captar, pegar, puxar dos oráculos de Deus, das esferas espirituais com maior intensidade do que muitos outros ministérios, certo?
Cada ministério tem a sua atuação, mas o ministério do profeta, o profeta, ele opera dentro do discernimento do Espírito, da palavra de conhecimento e da palavra de sabedoria, de forma fantástica, profunda. Então, se você recebe uma palavra de um profeta, você vai ter dentro de você uma confirmação, mesmo que seja um profeta conhecido, isso vem para confirmar uma palavra que está dentro do seu coração, do seu espírito, certo? Essas direções proféticas que o profeta libera, claro que ele pega de uma forma bem clara e aguçada para falar tanto para a vida dele, do profeta, quanto para a vida do outro, certo? O profeta, então, ele tem essa capacidade de extrair, falar dentro dos oráculos de Deus, e é muito interessante quando você ouve a palavra de um profeta, você então percebe que aquilo que já está falando dentro de você é real. Isso é muito bom, isso é fantástico. A unção do profeta, operando o profeta, é muito legal. Mas todos os outros dons, todas as pessoas, podem tocar ou podem receber individualmente, na sua própria vida, Deus falar especificamente para você sobre uma palavra profética confirmativa. Você pode confirmar através de outras pessoas, outros não podem ser profetas, mas podem ser usados em uma palavra de profecia, uma profecia ou uma palavra profética, certo? Para você, para confirmar aquilo que já foi falado no seu coração, tá bom? Pode falar o seu coração como confirmação. Nós temos pouco tempo aqui para falar sobre isso, mas eu quero tocar rapidamente. Você sabe que a palavra do conhecimento é que vem sobre a vida do profeta acerca do passado e do presente, ou vem sobre a palavra de sabedoria acerca do futuro. Deus pode falar acerca do futuro também, você pode tocar na palavra de sabedoria ou de palavra de conhecimento. Certamente ou você já foi usado, ou você já ouviu, ou você já recebeu uma palavra profética que falou de coisas que você fez lá atrás, né? Eu já vi muito isso, já fui muito usado também, já recebi muita palavra dentro desse aspecto de coisas que aconteceram na minha vida no passado, que estão acontecendo na minha vida no presente, essa palavra de conhecimento, ou receber uma palavra de sabedoria daquilo que você intenta, de que você quer realizar, que é acerca do futuro. Bom, a Bíblia diz aqui no Novo Testamento, não é uma ação que acontecia só no Antigo Testamento, mas uma ação que acontecia no Novo Testamento. Em Atos capítulo 11, diz o seguinte, aqui fala de um profeta chamado profeta Ágabo. Você já deve ter ouvido esse profeta, já ouviu falar desse profeta, mas é pouco falado esse profeta, né? Ágabo, no capítulo 11 de Atos, no versículo 28, diz o seguinte, versículo 27, perdão. Naqueles dias desceram profetas de Jerusalém para Antioquia. Alguns chamam de Antioquia. Levantando-se um deles, chamado Ágabo, o profeta Ágabo, levantando-se um deles, chamado Ágabo, dava a entender, olha só, pelo Espírito, aqui fala com letra maiúscula falando do Espírito Santo, dava para entender pelo Espírito Santo, pelo Espírito, que haveria uma grande fome em todo o mundo, a qual aconteceu no tempo de Cláudio. Olha só. Então, o escritor de Atos dos Apóstolos, o médico Lucas, o discípulo de Jesus, olha só, ele narrou a história de Ágabo, um profeta que profetizou e deu para entender que ia acontecer uma grande fome no governo, ia acontecer uma grande fome no mundo. E o que aconteceu? Uma grande fome no mundo. Preste bastante atenção, uma grande fome no mundo. E isso foi o que aconteceu, a Bíblia diz, olha, o que aconteceu nos tempos de Cláudio, governador, não é? Você entende isso? Então, ele foi usado com a palavra de sabedoria acerca do futuro, como Deus pode usar você, ou Deus pode te dar uma direção. Aqui fala que eles
Eles prontamente buscaram, veja só, no versículo 29, os discípulos determinaram mandar cada um conforme o que pudesse socorro aos irmãos que moravam na Judéia. Com efeito, isso fizeram enviando aos anciãos por mãos de Barnabé e de Saulo. Eles receberam a palavra profética e já começaram a trabalhar em cima do ato profético, das direções proféticas, começaram a trabalhar dentro dessas direções proféticas que Deus estava falando. E aí começaram a enviar suprimento para os irmãos, tá certo? Suprimentos, dinheiro para os irmãos, recursos para que eles pudessem se manter durante esse período. Isso foi uma direção profética. E certamente você pode perceber que no versículo 28 aqui, eles davam a entender pelo Espírito, ou seja, cada um entendia o que o Espírito estava querendo compreender, ou querendo falar. Havia uma confirmação interna daquele ato profético, daquelas direções proféticas. E por isso que nós devemos pegar a palavra profética, que Deus usa homens e mulheres de Deus por aí, tem usado homens e mulheres de Deus com direções proféticas. E quando essa palavra profética vem, ela confirma dentro do nosso coração. Ela confirma dentro de nós essas direções proféticas, daquilo que nós queremos fazer, daquilo que Deus está falando conosco. Ela vem de forma fantástica. Eu quero te dizer também aqui, no nome de Jesus, se você for comigo, o mesmo profeta Ágabo, certo? Esse profeta, em Atos capítulo 21, se você for lá comigo, vamos lá, em Atos capítulo 21, versículo 10. Atos 21, 10 diz o seguinte: então perguntei, Senhor, desculpa, eu li o versículo errado. Versículo 10 diz assim, Atos 21, versículo 10. Demorando-nos ali por muitos dias, chegou da Judéia um profeta de nome Ágabo. É a segunda vez Ágabo aparece na história do livro de Atos. Diz assim, demorando ali por muitos dias, chegaram da Judéia um profeta de nome Ágabo, que vindo ter conosco, tomou o cinto de Paulo e ligando os seus próprios pés e mãos, certo? Disse, isto diz o Espírito Santo, olha só. Isto diz o Espírito Santo, assim ligarão os judeus em Jerusalém o homem a quem pertence este cinto, e os entregaram nas mãos dos gentios. Ouvindo nós isto, rogamo-lhe, tanto nós como os que eram daquele lugar, que não subissem a Jerusalém. Mas Paulo respondeu, que fazeis vós chorando e magoando-me o coração? Eu estou pronto não só a ser ligado, mas ainda a morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Bom, como não podíamos persuadi-lo, dissemos, faça-se a vontade do Senhor. Você sabe, você conhece a história que Paulo, Deus já tinha revelado a ele que ele ia padecer, que ele ia passar por essas situações. E o profeta Ágabo pegou o cinto de Paulo e colocou nele mesmo, certo? O profeta colocou nele mesmo o cinto tanto na mão quanto nos pés, ficou aprisionado, preso e disse, assim será o condono desse cinto. Veja, confirmações, direções proféticas, tá certo? Que Paulo tinha um alvo, ele ia lá pregar o evangelho, ele recebeu as direções proféticas de Deus, tá bom? No próprio interior. Então vem Ágabo e confirma de forma profética e com ações externas, como eu falei para você, o que são direções proféticas. Eu disse para você que direções proféticas são caminhos comandados pelo Espírito Santo de forma interna, com confirmações externas, certo? De atos externos, com confirmações de atos externos. Então ele pegou a forma simbólica, um cinto de forma simbólica, para falar dentro dos oráculos proféticos, dentro das direções proféticas espirituais para Paulo, para confirmar aquilo que Deus estava dizendo para Paulo. Então, você entenda,
como Deus se move já no Novo Testamento, certo? Já no Novo Testamento, você vê ainda Deus usando, não só no Antigo Testamento, como no Novo Testamento, Deus usando pessoas para pegar, não é? Confirmações de atos externos, né? Para dar confirmações com atos externos daquilo que Deus está falando ao interior da pessoa. E é muito interessante, então, uma palavra profética, uma direção profética, elas vão trazer sinais externos para confirmar se estamos andando, trilhando no caminho de Deus ou não. Deus, então, vai direcionando a gente e a gente precisa, então, compreender quais são os atos proféticos, tá bom? Que não é só isso, não é? Deus também te dá direções para realizar milagres, sinais. Deus dá direção a você ou você recebe essa direção de um profeta, assim, recebe esse ato profético, perdão, porque direções proféticas é o Espírito que dá ao seu homem interior, é o que eu quero dizer para você, mas veja com confirmações externas. Você vê, isso pode ser através de várias coisas, até milagres e curas. Você lembra, não? O profeta Eliseu, por exemplo, o profeta Eliseu, você sabe, em 2 Reis 2:9 ou 5:9, né? 2 Reis 5:9, ele vem Naamã, né? Ouve falar, você já conhece a história. Vem Naamã com leproso e de repente quando ele chega na porta da casa de Eliseu, Eliseu manda um profeta ou servo falar para ele, vai lá e toma banho lá naquele rio lá, né? Que para ele considerou aquele rio imundo. Dê 7 mergulhos, você vai ser curado, né? Você sabe bem da história, depois você medita lá em 2 Reis 5:9. Ele deu 7 mergulhos e no sétimo foi curado, ou seja, o profeta deu a ele direções proféticas, tá certo? Para ele se mover. E você também pode ver João Batista recebendo direções de Deus, direções proféticas pela palavra, porque tudo deve ser confirmado pela palavra de Deus, para que ele fosse para o deserto, né? Ele viu lá em Isaías que ele era a voz que clamava no deserto para preparar o caminho do Senhor. Então ele foi e não ficou dentro dos palácios, porque como eu lhe disse em outros vídeos, ele veio de uma linhagem sacerdotal. Isaías, ou Zacarias, perdão, pai dele, recebeu uma visão de anjo, você sabe bem da história, e ele veio de forma selecionada por Deus, claro, todos nós somos assim, mas ele veio no ministério específico, não é? Foi Deus que enviou tanto eu quanto você com algo específico, mas ele veio destacado como sendo aquele que seria esse profeta e ele reconheceu quem ele era. Você também precisa reconhecer quem você é na palavra. Então ele reconheceu e disse que, e não ficou, não é? Lá em Lucas capítulo 3, versículo 2, Anás e Caifás, eles eram sumos sacerdotes no templo, mas ele não preferiu ficar no templo. Ele recebeu as direções de Deus e foi para o deserto, onde Deus usou ele de forma fantástica, poderosa. Você veja, as direções proféticas, Deus direciona a gente para o lugar que aparentemente as pessoas talvez até achem que nós estamos fora da palavra de Deus, né? Porque como é que a pessoa, em vez de estar no templo bonito, um lugar religioso, vai para o deserto? A não ser se foi Deus mesmo que direcionou. E muitas coisas vão acontecer na sua vida que as pessoas não vão entender. Né? Tem coisas na sua vida que muitos não vão entender. Mas se você está entendendo, se você está seguindo essas direções proféticas de Deus na sua vida, né? E com confirmações externas, né? Essas confirmações que vêm através de homens e mulheres de Deus e através de até mesmo você observando os lugares, pessoas, ações. Isso confirma coisas proféticas, direções proféticas que Deus tem para a sua própria vida, direções que Deus proporciona para que você caminhe, você trilhe isso. Bom,
A mesma coisa é com Jesus. Muitos criticam homens e mulheres de Deus que agem de forma, assim, às vezes não entendível, né? Vamos falar assim. Às vezes não, que não se enquadra na nossa forma religiosa de agir, não é? Às vezes ela tem ações e atitudes que parece para algumas delas serem escândalos, mas muitas pessoas não entendem, né? Como é que opera, como é que Deus age na vida de muitos profetas de Deus sobre essa terra. É interessante você observar, entender e nunca criticar as ações proféticas, que eu já vi diversas ações proféticas, certo? Eu já fui usado em coisas, em ações proféticas, né? Que eu mesmo nem imaginava como foi que eu agi assim, porque a unção que vem sobre muitos de nós, principalmente sobre um profeta, não estou dizendo que eu sou um profeta, mas que vem sobre você, que não é profeta, mas vai vir uma unção específica, muitas vezes pode vir você fazer coisas que você nem imaginava que pudesse fazer, não é? Mas opera na vida de profetas. Eu estou falando muito sobre profetas hoje, não é? Então, toca muito na unção do profeta coisas que às vezes nós não entendemos, mas são de Deus. Por exemplo, você pode ver lá em João capítulo 9, a partir do versículo 5, um cego. Eu queria que as pessoas criticassem, estivessem na época de Jesus, se hoje Jesus estivesse nessa época, não é? Viesse nessa época, será que nós iríamos criticar Jesus como criticamos, muitas vezes criticamos algumas atitudes de profetas que usam coisas, fazem coisas, agem de forma que quebra todas as nossas teologias muitas vezes, não é? Eu queria, por exemplo, nesse versículo que eu lhe falei de João aqui, no capítulo 9, como diz a palavra no versículo 5, 6, Jesus pega e as pessoas dizem quem pecou, não é, com o cego? Foi os pais ou foi ele, não é? Repare, quem foi que pecou? Como é que a pessoa vai pecar antes de nascer, não é? Se você for ver aqui, eu queria que você lesse comigo. Olha só, tem atos proféticos que não vai ser entendível, meu irmão. Não vai bater na nossa teologia, mas que eles vão tomar, vão agir de forma que nós não devemos nos escandalizar, mas nem criticar, mas perceber que campo profético ele está atuando. Então, se você ver, note aqui no versículo 5, né, diz assim, no versículo 2, vamos lá, versículo 1, perdão, de João 9, João capítulo 9. Quando Jesus ia passando, viu um homem cego de nascença. Os discípulos de Jesus perguntaram, Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Repare, como é que ele ia pecar antes de nascer? Não tem nem lógica isso, né? Nem ele, nem o pai pecaram. Aí Jesus pega, no versículo 6, versículo 5, diz, enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo, certo? Enquanto você está aqui nesse mundo, você é a luz desse mundo. Aí ele pega, olha que coisa mais estranha. Tendo dito isto, cuspiu na terra, fez lodo, com saliva, aplicou aos olhos do cego. Faça isso hoje. Vá. Apesar que eu conheço pessoas que já fez e teve resultados fantásticos, né? Mas faça isso hoje, para ver se as pessoas vão criticar. Claro que a gente não vê nenhum outro lado, nenhuma parte da Bíblia, algo desse tipo, acontecer no ministério de Jesus, assim, dessa forma, né? Mas Jesus é porque tem muitas coisas que não foram registradas. Alguns teólogos, eles são estudiosos da Bíblia, né? Eles são unânimes em dizer que aquele homem que era cego, ele não tinha essa parte aqui, ó. As escrituras falam, né? Ele diz que nos originais, diz que esse homem não tinha isso aqui. Não tinha.
isso aqui. Olha só. E Jesus pega o barro, cospe no barro e aplica no rosto do homem. Manda ele se lavar no tanque de Siloé, que significa o enviado. E quando ele se lava, a Bíblia fala que os olhos dele se abrem. Alguns estudiosos dizem que Jesus criou os olhos dele na hora, quando ele se lavou. Ele foi para lá e os olhos dele estavam sendo criados pelo barro cuspido. Pelo barro cuspido. Você entende isso? Você está aqui ainda ou não? Agora, se hoje Jesus cuspisse no lodo, na terra, não é? No barro, iam chamar ele de quê? Carnal, né? Falso profeta, sei lá, um monte de coisa. Mas ele teve essa ação profética que fez com que muitos de nós, né? Quem lê, fique, meu Deus, cuspir, coisa, né? Mas então, porque os profetas, Jesus atuava nos 5 dons ministeriais. O profeta, então, a unção do profeta que estava sobre ele, fez com que ele tomasse ações de direções proféticas para que milagres operassem, agissem de forma extraordinária. E Deus vai direcionar você para tomar algumas atitudes que muitos não vão entender, mas vai ser algo confirmado de forma interna para que você possa agir e operar dentro dessa direção. Então, a primeira coisa que eu quero te dizer para você, veja, observe os sinais externos de direções proféticas que Deus está dando a você, que confirmam aquilo que você está dizendo, aquilo que Deus está falando com você, dentro de você. Segunda coisa, se por um acaso você vê algumas ações que você não entende, que você não entenda, não é? Que você não entenda, por favor, não critique certas ações. Amém? Mas peça direção a Deus, discernimento a Deus, discernimento. Claro que tem ações que são pertinentes ou fluem de forma diabólica. E quem tem o Espírito Santo e discernimento do Espírito vai saber que não é de Deus. Você vai se trancar logo no seu interior. Certo? É no interior. Não é intelectualmente, mas no interior. Já aconteceu comigo. Eu estava em uma reunião, em uma vigília, e de repente eu tive uma visão de uma pessoa, de uma mulher, que rodava no meio do lugar, rodava, e de repente eu via que era um demônio que estava fazendo isso. Assim que a visão parou, essa mulher veio e rodou. E o interessante que fazia parte de uma liderança nessa igreja. Então, eu disse, não vou deixar isso acontecer, porque tinha muitas pessoas ali rodando, e naquele mover, naquela coisa e tal, né? Então, quando eu fui, essa líder lá, quando ela foi, eu ordenei ao demônio que ele saísse dela, esse demônio se manifestou lá e foi embora. Então, você vai receber direções de Deus, para saber se é Deus ou não é Deus, né? Se não for Deus, então você manda embora e você vai receber isso. Mas fique ciente que existem direções proféticas para que você se mova nas direções de Deus e Deus opere na sua vida, tá bom? Eu queria aproveitar a oportunidade e se você ter recebido de Deus as palavras que você tem sentido no seu coração, você fazer parte do nosso ministério, certo? Rios Ministério, ser um associado do nosso ministério. Se você desejar ser nosso associado, é só entrar em contato conosco via inbox aí no Facebook, tá bom? Então pelo YouTube, esse vídeo também provavelmente vá para lá no YouTube, para que você se inscreva lá no nosso canal no YouTube. É só você botar Estênio Mendes Rios, tá bom?
Vem lá uma série de ministrações e pregações lá e você se inscreve e vê, porque sempre estamos postando os vídeos lá e também tem novidades que a gente coloca lá para que você entenda, como aqui também. Se você quiser fazer parte da nossa associação Rios Ministério, e você vai estar abençoando a gente no tocante aí às igrejas e conferências e seminários, e também nas partes sociais do Rios Ministério, tá bom? No Rios Ministério fazemos também partes sociais, como também estamos ali na nossa sede, Palavra que Transforma. Você pode ajudar na reconstrução, em algumas coisas que precisam ser feitas lá, para que vidas sejam tocadas e impactadas. É só você entrar em contato com a gente aqui e a gente vai te dar todas as informações, tá certo? Você pode entrar em contato ou enviar um e-mail para a gente, riosministério@hotmail.com. riosministério@hotmail.com. Nós estaremos respondendo a você, tá ok? Estaremos respondendo a você. Também eu queria que você, se você quiser adquirir o kit de crescimento espiritual. Voltando à parte da associação, nós, se você se associar ao nosso ministério, nós estaremos também todo mês enviando materiais nossos, tá bom? Materiais nossos, não só nossos, mas também de outros homens de Deus que vão chegar até a sua casa com todos esses ensinos de direções proféticas. E se você não assistiu o vídeo todo aí, se você ainda não assistiu, depois quando terminarmos aqui, assista esse vídeo que vai transformar a sua vida. Vai te ajudar muito, tá bom? Essas direções proféticas vai te abençoar. E aí você também pode adquirir o nosso kit de crescimento espiritual para ajudar no nosso ministério, tá bom? Cada vez que você adquire o nosso kit de crescimento espiritual, que são produtos digitais, que nós enviamos para o seu e-mail com a série de mensagens, né, para você baixar no seu tablet, no seu smartphone, no seu notebook, no seu computador, no seu celular, e também e-books, são livros digitais nossos que nós estamos enviando, falando de uma série de coisas, a unção de conquista, o Espírito Santo volume 1 e 2, perseverança, o poder que atrai o sucesso, uma série de mensagens, de e-books, de livros digitais para você poder ler, meditar, aprender, certo? Existe uma série de mensagens pela internet, de vídeos, que você pode se edificar através de homens e mulheres de Deus. Mas cada vez que você adquire os nossos materiais, você está nos proporcionando, nos ajudando a ir mais além, avançar mais, levar mais o reino, investir em trabalhos sociais, trabalhar na nossa igreja local, no nosso ministério de unidade e avivamento que tem por aí. Você estará investindo em Bíblias, você está investindo no kit Eu Nasci de Novo, que quando as pessoas elas se convertem, aceitam Jesus, nós passamos para ela o livro Eu Nasci de Novo e Agora, uma Bíblia e um áudio, Eu Nasci de Novo e Agora, que são produtos que nós produzimos, né? Eu mesmo criei esse produto explicando o que é o nascer de novo, por que elas nasceram de novo, não é? Todos esses detalhes, esse kit, né? Eu Nasci de Novo e Agora, você vai estar ajudando a gente, tá bom? Ou patrocinar também esses produtos com a gente. É só você entrar em contato com a gente aí embaixo, que nós estaremos dando a você todos os detalhes, ok? Olha, espero ter te abençoado também. Você pode também entrar em contato conosco para adquirir os nossos livros, tá bom? O Corpo de Cristo, a Revelação dos Últimos Dias. Você pode também adquirir Compreendendo Quem é Você no Corpo de Cristo. Aqui tem os dons do ministério no Corpo de Cristo, né? Falo muito, há 20 anos falando do mesmo assunto. Tem o livro A Confissão, tá bom? O Poder das Palavras. E tem Todos Podem Voar, tá bom? Falando sobre a vontade de Deus para você, tá certo? Que é que você seja livre para avançar, para desenvolver aquilo que Deus te chamou nessa terra. Este livro te explica tudo. Então, te convido, de repente, você se torna um associado, tá bom? Da gente, e a gente envia esses materiais para sua casa, esses produtos e outros produtos também, tá bom? Se você
de Aracaju, Sergipe, não tem igreja ainda, ou então não tem culto na sua igreja, você está convidado hoje à noite para participar do nosso culto lá no Castelo Branco, bairro Ponto Novo, na avenida ali São João Batista, né? Ao lado do bar do Simeão, lado, né? Quase o lado, perto de uma praça, vizinho à escola Leandro Maciel. Hoje o culto às 19h30, né? Culto de cura e milagres. Você pode levar pessoas enfermas para receber a palavra de Deus. Nós estamos ensinando sobre o tema se mover no Espírito Santo. Você será um convidado muito especial, tá bom? Porque as pessoas dizem que o Espírito Santo, quem é o convidado, o convidado especial, o Espírito Santo. Não, ele não é o convidado, ele é o próprio dono do lugar. Ele é o Senhor do lugar, tá bom? Ele é o Deus do lugar e ele nos convida para ceiarmos com ele, compartilharmos com ele. Espero ter te ajudado no nome de Jesus. Hoje às 19h30. Aguardo você lá. Qualquer informação do lugar, entre também em contato conosco, tá ok? Então, que o Senhor continue te abençoando. Que bom ter tomado café da manhã com você. Até a próxima, em nome de Jesus.